Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais. Professor Cid que vos fala. Aqui vamos dar continuidade na nossa unidade curricular Programação de Jogos Digitais 1, ok? E dando sequência aí na linguagem de programação Python, né? Aula 23, a gente vai dar sequência aí. A gente estava falando de linguagem natural, aula anterior, e a gente vai dar continuidade aí nessa formação aí de raciocínio de lógica de programação, ok? Bom dia, Yari. Tudo certo com vocês? Estou devendo alguma coisa para os senhores? Tudo certo? Como que estão? Tudo certinho aí com vocês? Deixa eu só preparar aqui o meu material. Beleza. Então bora lá. Dar continuidade aqui. Lógica formal, formalizando então a lógica. Então, para relembrar vocês, né, a gente está falando de lógica natural, lembra? Que é a gente, as coisas que a gente vive do cotidiano da gente, né? Olha para o céu, tá escuro, vai chover, né? A lógica natural. E a lógica natural ela vai sendo construída durante a nossa vida, né? Desde que a gente nasce lá, no convívio familiar, na adolescência, quando é criança, quando é adolescente, até nos dias de hoje, né? A gente vai aprendendo e vai verificando as coisas, vai observando, vai construindo ainda algumas outras questões aí sobre essa lógica aí, tá? É, Saindo da lógica natural, a gente tem que formalizar essa lógica para a gente conseguir entender melhor e aplicar isso na programação. Lembrando-se, né, que a linguagem de máquina ela é diferente, né? Ela é uma linguagem binária, ela fala de zeros e um. Então, a gente precisa converter essa linguagem nossa para a máquina. A gente usa aí linguagem de programação, como se fosse uma língua aí normal, né? Português, inglês, espanhol. A gente usa uma linguagem aí para conversar com a máquina. A nossa linguagem que nós estamos usando é o Python. E a gente usa essa linguagem e a gente tem um interpretador dessa linguagem ainda, porque a máquina ainda não tem esse interpretador nela. Ela não consegue fazer ali a leitura da nossa linguagem, mesmo que a gente esteja falando de uma linguagem de máquina. O interpretador faz essa correção, aí, essa interpretação, transformando aí em zeros em um, e ela responde para nós. Dificuldade que temos, a máquina tem algumas regras, né? Ela não é igual nós humanos que somos inteligentes, né? Ela sabe fazer as execuções da tarefa delas muito bem, porém, ela não entende aí, por exemplo, uma linguagem ambígua, né? Duplo sentido nas palavras, e algumas coisas aí da sequência de executar uma tarefa, por exemplo, né? Lembra da gente que a gente fez o exercício do cachorro, né? Do sanduíche, né? Que o pai fazia com os filhos, e os filhos escreveram para o pai um script ali, um algoritmo de passo a passo de como fazer o sanduíche. Se não estava certinho lá, ele tentava fazer conforme eles escreveram, não dava certo o sanduíche. Claro que se você escrever isso para mim, para você, e lá no exemplo lá do pai, ele ia entender de como construir o sanduíche, ele ia pular algumas etapas e ia corrigindo automaticamente. Mas a máquina não faz isso. Ela segue passo a passo. Errou um passo, parou ou deu problema, ela para, ela trava, né? Tá? Então a gente precisa. Não estão ouvindo? Ué, o que está acontecendo? Alguma coisa aí, prof. Alguma coisa aí, prof. Tá. Na live tá normal. A gente tá ouvindo aqui no outro lugar. Tá bom então, vamos dar continuidade aí. É... Então, tava falando da lógica formal, natural antes, né? Da formal. Não sei se vocês me escutaram. Quem me escutou aí? Falei um monte de coisa, ninguém me escutou, né? Depois vocês abram lá o YouTube, procura lá a Escola Estúdio e, e me escutem de novo, né? Esse pedacinho aí. Não sei quem que tava me ouvindo aí. Alguém tava de fone e tava me ouvindo? A Rebeca falou sim, né? Provavelmente ela tava me ouvindo. Então a gente vem na construção aí da lógica natural, entendendo ali o raciocínio, e a gente vai para a lógica formal agora, tá bom, turma? Só precisava saber se alguém tinha me ouvido antes. Tava fazendo a introdução aí pra gente entrar na linguagem formal.
Então, a linguagem formal, a gente precisa converter a natural, organizando ela numa sintaxe e numa semântica, tá? Lembra aí o que é sintaxe e semântica? Quem lembra aí o que é sintaxe e semântica? A gente vai usar bastante na linguagem de programação. Quem sabe aí, quem lembra? Sintaxe, né, é a regra. Sintaxe é a regra ali do... Sintaxe é a regra da escrita bem definida aqui do nosso código, né? Tá? A gente é a organização do nosso script, do nosso algoritmo. Ok? Só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Bora lá então. Alguém vai me responder aí se lembra da sintaxe lá que a gente estava falando antes e a semântica? Então existem regras, né, de escrita bem definidas, a gente vai aprender isso, e significados bem definidos. É isso que torna lá a lógica natural e a lógica formal, né? Formalizar aí essa lógica aí para a máquina entender. Temos um exemplo aqui a seguir de lógica, né? A gente tem aqui, por exemplo, vai se ler assim esse raciocínio aqui. A maior que B e B maior que C, então, né, A é maior que C, beleza? Lê-se dessa maneira, a gente tem aqui regras e procedimentos, né, matemáticos, você já aprendeu lá, regra maior e menor, né, igualando ali variáveis, então a gente tem aqui A é maior que B, e B é maior que C, né? Na linguagem de programação a gente usa AND, né? AND aqui no E, né? E a comparação aqui a gente usa dois iguais, né? Na linguagem de Python. Mas a gente está falando aqui de linguagem ainda, não estamos entrando na linguagem de programação, então esquece isso aqui. Beleza, turma? Então, se lê dessa maneira. E como é que a gente vai transformar, vai formalizar isso para a linguagem de programação, para o nosso VS Code, nosso interpretador aí que a gente escolheu, fazer essa interpretação e a gente colocar essa sintaxe, esse algoritmo ali dentro do código no VS Code. O que a gente precisa fazer para a gente transformar uma lógica natural, né? Formalizar essa lógica em uma linguagem para máquina. A lógica formal, então, ela precisa de clareza e precisão, ok? Então a gente precisa de duas coisinhas aqui para deixar a nossa formalização aqui, a nossa lógica natural formalizada. Na lógica formal, tudo precisa ser claro, exato e sem ambiguidade. Então isso aqui que é o principal aqui de tudo, tá? Ambiguidade. Diferente da lógica natural, que é intuitiva, aqui a gente não existe espaço, a gente não pode deixar espaço para duplas interpretações, ok? Então, sem piadinha aqui com a máquina na hora de estiver fazendo o código, né? Sem deixar duplo sentido, sem duplas interpretações, eliminando aí as ambiguidades, ok? Dentro daquele raciocínio que a gente estava ainda, que temos variáveis ali A, B, C, né? Que A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C, ou logo A é maior que C, lê-se dessa maneira, né? Essa estrutura de sintaxe aqui, correta e semântica clara, né? Então a gente tem aqui uma sintaxe que vai ser essa estrutura aqui, e semântica, né? Que é a organização, que é isso aqui, ó. A maior que B, então aqui é uma semântica, né? Que deixando claro o que eu quero dizer com a interpretação ali da imagem em cima do exemplo, que está em azul. Essa estrutura aqui, então, deixa que está dizendo que está encadeando lógico, um raciocínio lógico válido. Uma dedução correta que poderia ser aplicada na programação, né, ou em algoritmo de alguma decisão que a gente for fazer dentro de uma linguagem de programação, tá bom? Próximo passo aqui, a gente tem aí a formalização disso aí, aplicação, tá? Então, o que a gente faria aqui? Deixa eu aumentar aqui até
Dá um zoomzinho aqui. Então a gente tem variáveis, né? A gente transformou aquilo ali, fez uma leitura, transformou em variáveis. E a gente tem aqui a variável A recebendo, sendo atribuída a ela 10. Lembra do valor da atribuição? A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas aí, vai reforçar isso, mas a gente já vem falando, né? Então a gente tem um valor de atribuição ali que é 1 igual, e quando a gente quer comparar, a gente usa 2 iguais. Até caiu na prova isso, ok? Então, vamos ficar atentos a isso, tá? Então a gente tem aqui uma variável lá na nossa memória, guardando 10. Nós temos outra variável B lá na nossa memória, lá do computador, guardando 7. E nós temos a terceira variável aqui, C, guardando 5. Beleza? Então o computador entende isso, ele guarda um espacinho lá na memória dele e vai guardar essas atribuições que eu fiz a ele. A gente fez atribuição direto aqui no código, mas a gente poderia fazer um input, né? Convertendo int, input, recebendo essa informação do usuário para ele digitar os números aqui de A, B e C, tá? Mas como eu preciso dizer que A é maior que B, B é maior que C e A é maior que C, então eu já vou estipular esses valores, né? Tá bom? Estipulando esses valores, o que o meu computador vai fazer? Eu já deixei aqui claro para ele a condição, já estipulei os valores, está guardado os valores dentro da memória do meu computador. Eu vou fazer a condição, lembra que a gente falou sobre condição? A gente vai trabalhar mais sobre isso também, vai reforçar isso. Esse if aqui está dizendo se, né? Em português, né? Se a condição aqui A, que é 10, maior, sinal de maior, né? Boquinha do jacaré aberta, né? A gente tem mais. Boquinha fechada a gente tem menos, né? Então maior, menor. Então se A, que vale 10, for maior que B, que é 7, e B aqui que é 7, né? Maior que 5, que é C, que é 5, né? Deixa eu só apagar aqui. Essa flechinha que está incomodando aqui. Então a gente tem aqui os valores das variáveis, as comparações. Então a gente tem duas comparações. Esse E aqui, AND aqui, né? Então se 10 maior que 10 é maior que 7? É, né? Lembra das condições, das condicionais e das comparações de valor booleano, né? A gente só compara verdadeiro ou falso. É verdadeiro ou é falso, né? Dentro da lógica de programação, true ou false, né? Então, a condicional só faz isso, tá? Só faz a comparação se é verdadeira ou se é falso, só isso. Então, ela está falando que 10 é maior que B? É. E B, que é 7, é maior que C, que é 5? É. Então, se essa condição for verdadeira, ela vai executar a próxima linha, correto? A próxima linha a gente está pedindo aqui para imprimir um texto da seguinte forma: A é maior que C. Aqui, então, ela confirmou as duas condições e imprimiu na tela A é maior que C. Tá? Então, assim que funciona dentro do nosso computador e o que ele faz de processamento aí para entregar para nós aí, para ele entregar para nós tudo isso aí, tá? Toda essa informação aí que a gente pediu, todo esse algoritmo aí que a gente descreveu para ele, ele vai nos responder porque a gente está dando uma aplicação aqui formal para ele, solicitando aqui que ele executa algumas informações. Nesse caso aqui, a gente está pedindo para ele verificar as variáveis, quem que é maior e quem que é menor. Correto? Então guarda aqui essa informação que a gente vai ter exercício depois, a gente vai melhorar aqui essa aula, vamos formalizar um pouquinho melhor aqui essa situação. Vamos ter outros exemplos, vamos ter atividades também. Então só para a gente entender aqui, retomar as questões de variáveis, né, guardando números. Então a gente abre uma caixinha lá dentro da memória do nosso computador para guardar quando a gente cria esses nomes aqui.
E aqui são as condicionais, né? If e end, que eu não lembro se a gente trabalhou com end dentro da nossa aula, mas a gente vai começar a trabalhar agora, tá bom? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Tranquilo, Luiz? Estão comigo aí, né? Estão me ouvindo, né? Dentro da linguagem formal, então, estabelecer um conjunto de regras para a escrita de texto que tenha sentido único e inequívoco. Então, isso é um conjunto de linguagem formal, né? Isso é estabelecer umas regras, e essas regras que a gente falou ali, deixar claro, né, e objetivo. Então, é sintaxe e semântica, tá? Deixar organizado e claro, é importante isso dentro da formalização, é estabelecer essas regras aí na programação. Então, sempre que quando você deixar um algoritmo ali organizado, limpo, bonito, né, indentado, sempre ele vai ser lido, interpretado, gerará o mesmo efeito e resultado. Isso se chama sintaxe e semântica. O que tipo de linguagem que a gente usa, né? As linguagens formais. Português estruturado. A gente usa pseudocódigos e Portugal, né? Eu já falei, já repeti várias vezes para vocês. Eu não gosto de usar o pseudocódigo, só no começo, nas iniciais, eu não gosto muito de usar. E o Portugal, né? São lógica, dentro da lógica de programação a gente usa aí para descrever nossas sintaxes aí, os nossos algoritmos. Eu não gosto muito, eu gosto de pular direto já para uma linguagem de programação, a gente aprender direto na linguagem, né? A gente está vendo Python e a gente vai ver JavaScript também, tá? Alguma coisa de JavaScript. Então a gente vai produzir alguma coisa aí. As outras linguagens não que sejam menos importantes, tá? Mas para mim, no mercado aqui, em primeiro lugar vem Python, né? Em segundo lugar vem JavaScript, né? JS, né? Beleza? Para a gente tentar compreender aqui então, uma linguagem natural. Por exemplo, essa frase aqui diz: o aluno viu o professor com binóculo, né? Quem que estava com binóculo nessa frase, né? O professor ou o aluno? Porque quando a gente fala isso na nossa linguagem normal, a gente fica com essa dúvida de interpretação. Na linguagem de máquina, formalizando isso, a gente colocaria uma variável, aluno underscore usa binóculo, atribuindo ele um valor verdadeiro, que isso é verdadeiro, que o aluno está usando o binóculo. Tá ok? Então eu estou dizendo que o aluno cria uma variável, então eu criei novamente, lá no meu computador, criei uma caixinha com essa variável aqui, e ela vai guardar o valor verdadeiro, né? Ela está dizendo que é verdadeiro, que essa informação é verdadeira. Sem ambiguidade, aí o nosso computador entende apenas o que é formalizado para ele. É assim que a gente tem que fazer nossos códigos, dessa maneira que a gente tem que trabalhar aí, transformando nossos raciocínios aí, nossa lógica natural, em linguagem formal para a máquina, tá ok? E aí a gente chega no nosso passo que a gente queria chegar, transformando a linguagem natural, formalizando isso, né, linguagem formal, e transformando isso, chegando na programação, que é o nosso foco principal dessa nossa aula, né, do nosso curso aí, beleza? Dentro dessa toda essa interpretação que a gente fez, todo esse raciocínio que a gente fez, a gente tem lá a interpretação da máquina, que eu já falei para vocês várias vezes, a gente está reforçando esse conteúdo, tá? Bem importante, vou falar várias e várias vezes reforçando isso. Vai ser importante para você agora, durante o teu processo e lá na frente. Então isso vai ser bem importante. Então o computador trabalha com entrada, a gente chama isso de input. A gente tem aqui exemplos de teclado, mouse, arquivos, né? A gente tem o processamento, né? Que é a nossa memória lá, ou o processador da máquina, né? Então a gente tem lá o processador da máquina lá, que processa todas essas informações aqui, tá? CPU e memória, ok? E a gente tem as saídas, né? As saídas a gente chama de output, né? São monitor, impressora, caixa de som, arquivos, etc. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então, resumindo tudo ali, entrada, tudo que o computador recebe, a gente já falou, teclado, mouse, microfone, arquivos carregados, etc. Processamento é tudo que o computador faz com esses dados que entram, né? CPU e a memória aplicam essa lógica de programação, processam tudo isso que a gente fez. E a saída é tudo que o computador entrega ao usuário. Exemplo ali que mostrar na tela
algo, né? Alguma mensagem ou até a imagem que a gente está vendo agora, imprimir, trocar som, salvar arquivos, etc. Ok? O que é possível fazer então dentro da linguagem usando o Python, né? Então, Python a gente tem pacotes de funcionalidades prontas, né? A gente pode criar também algumas funcionalidades, entrada e saída de dados, de informações, criação de variáveis e atribuições e expressões a essas variáveis, né? Como a gente fez ali o exemplo, comparando ali A maior que B, C maior, né? A é maior que C e assim por diante. Estruturas condicionais, que é isso que eu falei para vocês, né? O if, né? O else, né? O else e o if junto, né? Que é o elif, né? Beleza? E estruturas de repetições, né? Que a gente usa lá, where, for. Lembra que a gente falou sobre isso? E estruturas de dados nativas que tem dentro do Python, né? E funções subprogramadas, né? Que a gente tem também, que a gente viu na aula anterior lá, as funções. Lembra que a gente fez o trabalhinho de funções? As funções nativas e as subprogramadas, estruturas de dados. Quem lembra? Quem fez o trabalho? Aqui, né, mais um exemplo aqui mostrando tudo que a gente pode fazer dentro da linguagem de programação. Então, Python é a nossa linguagem de programação escolhida. Falei para vocês agora. Aí a gente vai trabalhar também com JavaScript aí durante o terceiro trimestre. Permite resolver problemas reais, como uma estrutura simples e poderosa, né? Como ela é. É possível fazer várias coisas dentro de Python, né? A gente pode fazer coisas simples a coisas bem complexas, né? E o mundo hoje, o mundo da programação hoje coloca Python aí em uma das linguagens de primeiro lugar aí nos top 10 aí das primeiras linguagens aí mais usadas no mercado, tá? Isso é uma realidade hoje. Pode ser que ela mude daqui uns dias, né? Ou após eu falar aqui, após essa aula, mas por enquanto hoje, há décadas já, ela é a primeira linguagem, é a linguagem mais usada aí pelas programação no mundo inteiro. Então, com ela a gente pode usar pacotes prontos como jogos, cálculos, gráficos, a IA, né? A próprio ChatGPT é feito em Python. Trabalhar em entrada e saída de dados, input e output. Criar e usar variáveis para armazenar informações. A gente já viu isso e estamos reforçando isso sobre vocês. Fazer escolhas como estruturas, né? Com estruturas condicionais, o if e o else. Como eu já falei para vocês, estamos reforçando de novo, né? Repetir ações com laços de repetições, né? For e while. Corrigindo aqui, eu falei where, né? Lá nos laços, no slide anterior. Eu errei, tá? O while e for são aqui os laços de repetições que a gente usa, né? Se fosse na prova, lá no Kahoot, o professor ia errar, né? O while e for, né? Eu falei o where, não sei de onde que eu tirei o where. Lembrei agora que eu falei isso. E usar estrutura de dados como lista de dicionário, como listas e dicionários, né? Então a gente vai usar essas estruturas de dados aqui. Vamos aprender a usar listas e dicionários. A gente vai fazer exercícios aí usando aí programação para a gente aprender como usar listas dentro de Python também, tá? E criar funções para organizar e utilizar códigos. Isso aqui também é importantíssimo. A gente vai aprender a criar funções e organizar aí para a reutilização de código, né? Reutilização de código é muito importante, tá? Então essa parte aqui que eu estava falando para vocês, a última parte aqui de criar funções, muito interessante. A gente vai ter uma aula sobre isso e atividade sobre isso. Que a gente organiza nossos códigos, isso é muito interessante. E a gente reutiliza os códigos, né? Reutilizar os códigos aqui é bem importante. Então a gente não precisa ficar repetindo linhas de códigos aí durante o nosso programa, o nosso algoritmo ali. A gente já cria funções e chama ele quando for necessário, né? Criamos lá, por exemplo, uma função que resolva raiz quadrada ou alguma outra coisa, né? Alguma outra questão que vocês queiram aí. Então a gente cria uma função
resolvendo essas equações aí, e a gente dá um nome para ela. E quando a gente precisa utilizar ela durante o nosso código, a gente só chama ela, não precisa ficar digitando código parte por parte, aí criando de novo esse código aí. Então isso é reutilização de código, é muito interessante, muito importante dentro da linguagem de programação, tá ok? Então, essas aqui são as referências aí da nossa busca, do nosso estudo aí dessa aula de hoje, e a gente vai dar continuidade aí na nossa loja de programação ainda, a gente tem mais tempo de aula ainda, tá bom? Então a gente vai entrar aqui agora na outra parte da aula aqui, tá bom? Dentro da loja de programação ainda de Python, o que a gente viu nessa aula, né? Bibliotecas padrões, nas aulas anteriores lá, funções nativas, colocamos mão no código também, testamos bibliotecas e funções nativas, são a sequência das aulas que a gente vem vindo, né, anteriormente, até antes pós a prova também, tá? Então tudo esse conteúdo aí. E nessa aula aqui a gente vai continuar e vai ver comando if, sintaxe, operadores relacionais, operadores lógicos. Vamos fazer também exercícios ali, né? Mão no código, né? E experimentando ali o comando if, ok? Então vamos reforçar aí. Eu sei que já falei para vocês isso, né? Mas a gente reforça até esse conceito aí estar bem estabelecido aí na mente de vocês, está bem estruturado. Para a gente fazer o nosso código e continuar programando aí. Comando if, então, do que se trata? Alguém aí pode me ajudar? Lembrando aí do que se trata o comando if? Vamos lá, me ajudem. Falem aí o que vocês acham, do que se trata, como que a gente usa, para que a gente usa. Vamos lá. Muita calma nessa hora, né, Thaís? A Thaís escreveu calma para mim aquela hora. Eu tava falando aqui, Thaís, eu acho que tava aberto o microfone na hora que vocês estavam conversando aí. A Chloe, obrigado, Chloe. Permite que os blocos diferentes de comandos sejam executados dependendo do resultado de uma expressão lógica. Boa resposta. Também faz parte, né? Também faz parte isso dentro dos comandos ifs, né? Executar aí, fazer comparação de condições, executar, né? Essas condições aí dentro de um bloco de código. Expressão lógica. Exatamente, né? Ela sempre vai verificar a expressão lógica aí que a Chloe falou, né? Verdadeiro ou falso, né? Expressão booleana ali é true ou false, né? Olá, Bernardo. Bernardo também contribuiu ali. É usada para executar bloco de código se uma determinada função for verdadeira. Exatamente isso aí. O Bernardo completou aí a cereja do bolo aí, a resposta da Chloe, né? Eu já estava falando e ele estava escrevendo ali essa complementação aí, né? É isso também, tá? Quem mais? Quem mais quer complementar ou quer falar alguma observação aí? Obrigado, Chloe e Bernardo. Então, estrutura de decisões, né? Comando if, então a gente tem estruturas de decisões e condicionais, né? Como a Chloe e o Bernardo ali bem se expressaram ali nas suas respostas, né? Então a gente usa aí para tomada de decisão, né? Então quando a gente quer decidir, escolher algumas opções, então a gente tem aqui duas decisões, né? Ir para a escola ou ficar em casa, né? Então a gente tem aqui duas decisões, né? O que leva a gente aqui nessa decisão, né? Ir para a escola. Então, quando a gente tem decisão, a gente vai usar o comando if, né? E condição, né? A condição é se eu não for para a escola, eu vou ter uma condição, né? E se eu ficar em casa, eu vou ter outra condição, né? Então, condição, estrutura de decisão e condição. Então, a gente faz esses desvios aí no fluxo quando a gente tem o comando if, tá? Se chover, né? Então, se chover, usa guarda-chuva ou capa de chuva, né? São condições, a gente determina isso dentro do fluxo aí de um código, de um comando, de um bloco de códigos. Tá? Essa estrutura de condições, que nem o Bernardo falou ali, só verifica se é verdadeiro ou falso a tua estrutura de decisão ali, né? O teu bloco do if ali, tá?
define-se como condição através de uma expressão lógica racional. Então aqui a gente usa aqui, né, a expressão lógica ali que a Chloe falou, a expressão lógica relacional. Tá? Então, se uma condição for verdadeira, ele executa, né? Então aqui a gente tem a expressão if, que é igual ao se, né? Então, se tiver frio, posso pôr blusa ou bermuda, né? São condições, né? E ela executa quando ela verifica se isso é verdadeiro ou falso, né? Então, a gente chama isso no Python true ou false. Ok? Caso contrário, ela ignora esse bloco de comando, né? E a indentação é obrigatória também. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa de uma condição. Deixa eu apagar tudo aqui que eu escrevi. Então, a gente precisa de uma condição, né? Eu vou fazer a sintaxe aqui para vocês agora. Então, a gente precisa de uma condição e uma sintaxe aí para a gente ver esses comandos do if. A sintaxe seria aqui, né? Como que a gente veria isso aqui? A gente aprendeu aí nas as aulas aí, ou a gente acabou fazendo no automático sem o professor explicar. E agora o professor está voltando, né? É a maneira didática de ensino do professor aí. A gente vai lá na frente, depois a gente dá um passo aqui para trás, parece que é um passo para trás, mas é uma impulsão aí, né? Impulsionando vocês aí a dar mais passos para frente, né? Daqui a pouco. Tá, então a gente fez lá códigos, fez códigos funcionando, talvez pessoas passaram e nem entenderam muito as sequências, as lógicas aí da sintaxe, e a gente está reforçando agora, voltando aí do início aí, essas questões aí que são bem importantes de vocês terem dentro da mente de vocês aí. Então a gente tem aqui o if, né? O if aqui você já sabe o que é. Ela é a situação C, né? C. Então eu tenho um C. Se uma condição, essa condição aqui eu posso colocar aqui várias coisas, né? Então a condição deve ser substituída por uma expressão lógica, aqui nessa situação aqui dessa sintaxe, né? Operadores relacionais, operadores lógicos, e que a gente vai ver mais para frente. E a indentação aqui é muito importante. Então o que é a indentação aqui, ó? Aqui tem essa linha aqui, né? E ela termina o código aqui, né? Enfim. Tá? Então, se eu colocar não indentar aqui, ó, não indentar, que é você colocar um tab para frente aqui, ou 3 espaços, né? Você não precisa colocar 3 espaços lá no VS Code. Se der um tab ali, ele já vai indentar ali, vai fazer o alinhamento do código, tá? Se esse alinhamento não tiver feito, o que acontece? Deixa eu apagar aqui, senão a gente não vai conseguir escrever mais nada, né? Então, se ele não tiver indentado aqui, ele vem e executa a última linha aqui. Ele vai pular essas linhas aqui, ele não vai fazer esse bloco aqui. Ele só faz esse bloco aqui quando estiver indentado. E como que ele resolve esse bloco de código aqui? Ele só faz, como o Bernardo falou ali, quando ele verifica que essa condição aqui, que está aqui, ó, que a gente vai estipular, for verdadeiro, né? Então a gente trata isso aqui como verdadeiro, tá? Então a gente chama de true, que é verdadeiro. Então essa condição for verdadeira, ele vem para a linha de código que eu estipulei aqui embaixo. Pode ser qualquer coisa. Ele vai executar linha por linha, né? Ele vai executar aqui eu vou colocar linha 1, mas não é linha 1 aqui porque tem códigos para cima, mas vamos dizer aqui que a linha 1 do código aqui é linha 2, né? E a linha 3 aqui, né? N linhas aqui. Ele vai executar todas essas linhas aqui que está indentado dentro desse bloco aqui. Ele criou um bloco aqui, né? Dentro de tudo isso aqui. Beleza? Tranquilos? Entendido até aí? Então tá aqui o nosso código indentado, né? Bonitinho aqui. Nós temos aqui o nosso bloco de código, né? Solicitando uma instrução aqui do nosso
no nosso VS Code, nós temos aqui uma condição, né? Se, por exemplo, vamos usar lá o que a gente usou na aula anterior, né? Se A for maior que B, né? Execute aqui essa linha aqui de código. A gente pode escrever aqui um print, né? Nessas linhas aqui, né? Print. Aí A é maior, né? Que B, né? Beleza? Entre aspas, assim, né? Antes disso, a gente tem que converter, né? Lembra que a gente converte usando o int, né? Então, a gente faz a conversão lá, tá? Então, vamos apagar aqui, vamos escrever certinho, né? O professor não confundir a cabeça de vocês. Minha letra é bem bonita, né, gente? E no quadro aqui fica muito mais bonita ainda. Então, a gente tem lá, vamos dizer que aqui, deixa eu apagar ali também, A é maior que B. Vamos melhorar aqui um pouco. Vamos dizer que a gente tem lá C10 maior que 5, né? 2 pontos, né? Assim que fica lá, na verdade aqui fica if, né? Lá no código, no Python, né? Tá? Mas eu sei aqui só pra gente entender. Então ele vai escrever na tela, né? A gente não está usando o código aqui então na explicação, vamos fazer isso. Então escreva na tela. Né? Vai escrever na tela o texto lá que a gente quer. 10 é maior que 5. Beleza? Como que ficaria isso, né? No Python, a gente já vai ver isso nos próximos slides aí, tá? A gente vai converter essa estrutura aí de sintaxe dentro do Python, na linguagem de programação Python, dentro do VS Code. Beleza? Não sei se ficou claro para vocês essa estruturação da sintaxe. Daqui a gente está misturando, lembra que eu falei para vocês do Portugal lá, português estruturado? Então é isso aqui que o professor está falando agora, tá? Uma mistura aqui de linguagem de programação com português estruturado, tá? É isso aqui. Então escreva na tela, a gente converte lá no Python para print, né? Abre e fecha parênteses, entre aspas, aqui dentro o texto que a gente quer, né? E quando a gente está falando de texto, a gente tem que converter isso aí, né? Converter isso aí. Ficaria assim, né? Então, por isso que eu estou falando para você, tá misturado aqui a explicação do professor, tá? Então, aqui a gente está usando aqui o português estruturado, Portugal, sei lá o que vocês querem chamar isso aqui, essa dinâmica, essa estratégia do professor aqui, mas é para explicar aqui para vocês o que é essa sintaxe aqui, tá? Então, essa sintaxe seria isso, né? A gente tem uma condicional aqui verificando condições e a gente tem aqui um bloco de execuções aqui que tem que ser feitas. Tá bom? Tranquilos então? Só vou pedir um minutinho para vocês aqui que tem um professor aqui bem legal, gente boa, me chamando aqui. E aí, voltando. Professor bem legal, gente boa, ó, me deu um chocolate aqui, ó. Recebi aqui agora. Não vou fazer em ciúmes inversos para vocês aí, né? Que vocês estão longe de mim, não tem nem como dividir. Então seria isso. Entenderam aqui um pouquinho da explicação de como seria a estruturação de uma sintaxe aqui dentro do código, dentro da linguagem de programação? Quem está comigo aí concorda que está ok essa explicação e dá um ok para mim aí, dá um joinha, dá um qualquer sinal aí, sinal de fumaça. Me responda aí, tá ok, Pedro? Então a gente já tinha falado nisso, né? A gente já tem feito códigos aí, né? Pessoas aí na sala já programam, já me entregaram já código pronto, né? Mas a gente tem que ver essa estruturação de novo aí, essa estrutura aí para dizer que esse conteúdo foi aplicado e que vocês têm essa base aí bem sólida na vida de vocês como programador. Beleza? Então a gente falando de operadores relacionais, a gente acabou entrando direto na linguagem de programação e acabou pulando aí essa etapa aí de operadores relacionais, tá? De propósito, tá? O professor não foi imprudente com vocês, não. A gente era estratégia mesmo, a gente faz isso
né? Estratégia de estudo do professor. Vai lá, já vamos fazer código, depois a gente volta com algumas coisas importantes, básicas ali da fundamentação da programação. Então aqui, sinais como operadores aqui, que a gente aprende lá na aula de matemática, né? Operadores maior, operadores, né? Maior e igual, né? São operadores que a gente usa na matemática, né? Menor, menor e igual, né? É igual e diferente, né? Diferente é um igual cortado, né? Tá? Isso aqui são operadores que a gente tem na matemática, aí, na nossa vida normal, né? Operadores relacionais a gente está usando em Python, na linguagem de programação. Então a gente usa aqui o maior, né? E esse maior aqui eu aprendi lá quando era pequenininho, né? Boquinha do jacaré aberta, né? Boquinha do jacaré aberta quer dizer que é mais, né? O mais quer dizer maior. E a boquinha fechada é o menos, né? Então quer dizer que é menor. Então, nunca mais esqueci aí essa questão aí do maior e menor depois que me ensinaram desse jeito aí. Quando eu era pequeno ainda, quando eu era criança, tá? Então, a gente tem maior, que é simbolizado com a boquinha aqui, vamos dizer assim, né? Na linguagem, essa linguagem mesmo aí, fácil, simples aí. Linguagem, boquinha do jacaré aberto. Maior igual aqui, então a gente tem o sinal de maior com um tracinho aí embaixo aqui no tradicional, só que no Python a gente não usa assim, a gente usa diferente. Na linguagem de programação a gente usa boquinha igual, tá? Igual. Então a gente está dizendo que é maior e igual. Aqui é maior e igual a alguma coisa, alguma comparação que a gente precisa fazer. Menor vai ser a boquinha ao contrário, né? Tá? Eu falo boquinha, como que chama isso aí, pessoal? Vocês que são aí mais técnicos aí. Menor ou igual, né? Então a gente tem o menor também, só que com igual. Tá? Essa aqui é a diferença aí. E aqui está o pulo do gato, que eu acho que muita gente errou na prova, muita gente esquece de fazer, e programadores antigos aí às vezes esquecem também na hora do código de fazer esse sinal aqui, que acaba se confundindo, né? Temos dois sinais aqui. Igual não é igual na linguagem de programação. Esse sinal aqui é de atribuição, né? Tá? Atribuição. O que é atribuição? Eu estou atribuindo, eu estou dizendo que uma variável, por exemplo, variável A, vai receber um valor de 10. Então eu estou usando valor de atribuição aqui. E quando que eu quero dizer que um número é igual ao outro na linguagem de programação, eu uso dois iguais, né? Duplo igual, tá ok? Então quando eu quero dizer isso em Python, por exemplo, aqui na linguagem de programação, eu esqueço esse sinal de igual, que não é igual na linguagem, é de atribuição, eu coloco dois iguais. Eu quero dizer que aqui que 5 é igual a 5? Eu quero dizer isso. Dois iguais quer dizer que eu estou igualando os sinais, né? Os valores, né? Ok? Como eu posso dizer que a variável, né, A é a mesma que A, né? Comparando aqui sinais iguais, tá? E diferente, a gente usa ponto aqui de exclamação igual, tá? Diferente do tradicional, que é um igual cortado, né? Beleza? Tranquilos aí com os operadores? Ficou mais claro ou vocês já sabiam? Como que tá aí? Me digam aí. Muito importante, então, a gente saber essa questão dos operadores, tá? A gente acabou pulando essa etapa de explicação, mas na prática a gente acabou usando já alguns operadores. Acho que vocês já tinham entendido isso. Deixa eu bem claro para vocês também, tá? Próximo slide, a gente tem ali operadores lógicos, né? Então a gente tem outros operadores aqui, são os operadores lógicos agora, né?
Então nós temos os operadores relacionais, que são esses, que vão relacionar aqui, né? Eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, a gente vai ter a condição if lá, 10 é maior que 5. Né? Então, ela vai escrever alguma coisa lá na tela para nós. Né? Outra condição que a gente vai ter aqui de comparação são os sinais que a gente vai usar no Python, né? A gente também vai usar if também. 10 é maior ou igual a 10, né? Então aqui temos duas condições, né? Vai verificar se é maior ou se é igual. Na verdade aqui ele não é maior, então ele já anulou uma das condições, mas ele é igual. Então ele vai executar aqui o bloco de código, né? Beleza? Então são essas verificações aí que o if faz, tá? Então assim, ele vai verificar somente se é verdadeiro ou se é falso as informações. Ele não faz mais nada, ele só verifica isso, né? Aqui nós temos o if. Então a gente vai falar aqui 5 é menor que 10, verdadeiro. Então ele executa o bloco aqui também, né? E assim por diante, né, turma? Cada condição aqui vai verificar uma situação aqui no Python, né? Na linguagem de programação. Menor ou igual, a mesma comparação que eu fiz aqui com maior, né? Só que menor, né? 5 é menor igual a 5, né? Eu tenho que colocar 5 aqui também para ficar igual a outra lá. Né? Então ele vai verificar é menor? Não é menor, né? Mas tem uma outra condição. É igual? É igual. Então executa aqui o bloco do nosso código. Beleza? Se não for, se for falso aqui, que pode acontecer que for falso, eu vou colocar um 6 aqui, né? Não vai ser menor e não vai ser igual. O que o falso faz? Ele executa reto aqui o código e vem para o fim do bloco. Então ele não executa o bloco de código, correto? Então sempre vai acontecer isso dentro do Python, tá? Dentro da linguagem de programação em geral, mas a gente está falando do Python aqui agora. Continuando aqui, então a gente tem o outro operador aqui, né? Então, if 10 é igual a 10, então temos o bloco aqui de código. Então ele vai verificar 10 é verdadeiro, isso é verdadeiro, né? Então ele executa aqui o código, né? E aí depois ele vem para o fim. Mas se isso aqui for falso, né? Então aqui for 18, né? Então não vai ser falso, não vai ser verdadeiro, vai ser falso. E ele não vai executar o bloco, ele vai pular o bloco e vai para o fim. Então é isso que faz sempre dentro da condicional aqui do if, beleza? E o último aqui é diferente, né? Quando você quer comparar coisas diferentes, tá? Coisas diferentes do mesmo exemplo que eu falei para vocês aqui, né? 11 é diferente de 5, é verdadeiro. Então executa o bloco de código que está abaixo aqui, né? Beleza? Bora lá então continuar. Então, e a gente tem os operadores lógicos, que a gente não acabou vendo nos nossos códigos, que é o note. O note ele faz a inversão e inverte um valor lógico, tá? Então, por exemplo, if 10
é maior que 5, né? Vai executar o código aqui, porque ele é uma coisa, um valor booleano verdadeiro, né? Beleza? Então aqui tá certo. Só que quando eu uso o note, né? Ele faz a inversão. Então ele converte isso aqui para false. Tá? A gente vai ver isso mais para frente lá, tá? Só para vocês entenderem de uma maneira mais grotesca aqui a questão do note, tá? E a junção aqui, a conjunção disso resulta em true quando tudo é true e false quando tudo é falso, né? Tá? Então tem uma condição aí para acontecer isso no end aqui, ó. O end faz isso. Então ele resulta em true quando tudo é true ou false quando tudo é falso, tá? Por exemplo, a gente acabou de usar lá, né? O exemplo lá que a gente usou nos slides anteriores. A é maior que B e B é maior que C, né? A gente usou lá esse exemplo aí. If. Então, A maior que B. And, né? Letra bonita. E B é menor que A, por exemplo. Né? Estou dizendo que é a mesma coisa, né? A é maior que B e B é menor que A. Então aqui tem dois de comparação verdadeira, né? Então ele aceita. Ou quando tem dois falsos, também ele faz a comparação, tá? Se fosse duas comparações falsas aqui, ele também faria essa comparação aqui, tá? Então tranquilo. A diferença do OR, né? Então quando a gente usa OR, né? Vocês lembraram do vídeo que tem lá do cara aprendendo inglês lá? OR, 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 OR. Quem lembrou aí da referência? Então a gente tem OR aqui quando, né? Ou, né? Resulta em true quando é menos 1 é true ou falso, caso ao contrário, tá? Então ele vai verificar essas condições aí. Beleza? Resulta em true quando ao menos 1 é true, tá? Falso, caso ao contrário. Então, se uma condição aqui for verdadeira, ele vai verificar isso, tá? Então, se 10 maior que 5, isso é verdade, ou 5 maior que 10, né? Então aqui ele vai escolher uma das condições, né? Então aqui 5 é maior que 10? Não é. 5 não é maior que 10, mas eu tenho 10 que é maior que 5, então ele vai escolher aqui e vai compilar o meu código aqui embaixo, beleza? Então essas são as comparações dos operadores aqui lógicos, tá? Então a gente tem negação e inversão, conjunção e disjunção, beleza? Tranquilos aí? Conseguiram entender essa? Então a gente tem disjunção, que a gente vai escolher uma ou outra condição, tanto faz. Uma tem que ser verdadeira, tá? Resultado de conjunção aqui em, né, que eu comparo duas coisas, né? Então, 2 é igual a 2 ou, né, 5 é igual a 5, né? Está comparando. Tanto faz, as duas são verdadeiras, né? Então ele vai resolver o meu código. E no que eu transformo um valor lá que eu tenho e ele faz a inversão. Tá? A gente vai ver isso em algum código depois lá na frente para a gente entender melhor essa situação. Beleza? Resumindo, seria isso. Verificação, então, né? Operador in. Operador in a gente não viu, né? Vocês viram algum código nosso que a gente apresentou nas nossas aulas anteriores? Eu não lembro.
Se a gente tinha um código, código da adivinhação, código da forca, não tem, né? Eu acho que um código que a gente vai fazer é o código da forca. Talvez a gente use in. O que o in faz, o operador in? Ele verifica o pertencimento de um item em um conjunto. Tá? Então ele pesquisa dentro de uma lista, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma lista. E a gente tem dentro da lista aqui Y, Z, X, Z, W. Então a gente tem uma lista aqui. Ele verifica dentro da lista o que tem dentro da lista, né? O pertencimento dentro da lista. Então se eu estou procurando lá, por exemplo, if, procure X in lista. Então ele vai vir aqui dentro dessa lista e vai verificar se tem X. Beleza, tem X lá? Então print X na minha tela, né? Mais ou menos isso. Seria essa comparação de in, né? Então o in ele vai verificar, né, se o elemento, qualquer elemento aqui, né, estou procurando o X, in dentro de uma lista, execute o meu bloco de comando. Beleza? Pode ser utilizado como interável, por exemplo, list, a gente vai ver sobre isso depois, nas próximas aulas aí, a gente vai ver essa questão aqui. A gente pode usar list, a gente pode usar tuplas, sets e decats, né? Beleza? Tranquilos até aqui, turma? Tá de boa ou não tá de boa? A gente vai colocar a mão na massa agora, hein? Vocês vão ver se tudo que eu falei aqui vai ter efeito agora na nossa atividade. Beleza? Tá quase acabando nossa aula, né? Será que vai dar tempo de fazer esse código aqui rodar? Então, hands on, mostre o seu código, mãos na massa, né? Bora lá? Então, o primeiro código que eu preciso que vocês façam, execute aqui, é uma situação, um probleminha matemático. Não é um probleminha matemático, não. É só uma questão de raciocínio mesmo. Então, crie um programa que faça que o usuário informe o valor de sua nota. Caso a nota seja maior ou igual a 7, então imprima aprovado na tela. Beleza? Bora lá abrir o VS Code de vocês e executar essa tarefa aí? Bora, bora, bora. Então tá lá. Deixa eu aumentar aqui. Então, bora lá fazer então. Abra o VS Code de vocês. O que a gente vai ter lá? Cria um programa que peça para o usuário informar o valor da sua nota, né? Caso a nota seja maior ou igual a 7, então imprima aprovado na tela. 5 minutinhos aí para vocês fazerem, tá ok? Tá bom para vocês?
Me responda aí, por favor. Uma questão que a gente vai ter que fazer ali, turma, que a gente não fez, a gente não falou isso, é a conversão, né? A gente tem aqui um número, um float, né? Que é 7.0 ali. É um float, né? Então a gente tem que fazer a conversão de float, diferente que a gente faz com o int, tá? É a mesma regra do int, só que float. Beleza? Tranquilos ou não? Bora lá então. Nota. Nota recebendo float. Ó, conversão de float ali, ó. Float input, digite a nota. Então vou imprimir na tela lá para o usuário escrever isso aí para mim, né? E comparação ali, if nota maior ou igual a 7, imprima na tela para mim, aprovado. Ok? Tranquilos? Então nós temos aqui. Quem conseguiu fazer aí? Isso, pode enviar o print para mim ou o código aqui para mim aqui pelo chat que eu já vou ver o que vocês fizeram. Então vamos lá, vamos lá. Quem fez aí manda para mim, por favor. Então a gente tem aqui a variável nota, né? A gente está atribuindo ela aqui, ó, sinal de atribuição. Estamos atribuindo aqui, né, um valor para ela. Nós estamos fazendo a conversão aqui, float, né? Tá? Estamos fazendo a conversão aqui porque a gente está trabalhando com números aqui, né, que não são inteiros. Então a gente tem o input aqui que é sendo recebido aqui dados do usuário, né? Vai aparecer a mensagem na tela para o usuário, digite a nota, né? Então ele vai digitar uma nota lá, tá? Condição, a gente tem um if, se, essa condição está dizendo se a variável nota lá que a pessoa digitar for maior ou igual a 7, né? Escreva na tela que está aqui, aprovado. Beleza? Essa aqui é a primeira tarefa que você tem que fazer. Me manda o print aí de vocês. Print não, né? Manda aí o código de vocês aí no... Pode ser no mural, pode ser aqui no chat, tá? Então deixa eu apagar tudo isso aqui que eu fiz agora. Deixa eu voltar lá no nossa tela principal lá do PowerPoint agora. Beleza. Quem conseguiu fazer aí, nessa linha de raciocínio aí? Conseguiu, Yali? A Júlia, o Pedro, o Bernardo? Então, nós temos aqui, né, o resultado está ali na tela para vocês, precisando no PowerPoint. Já expliquei para vocês ali. Aqui embaixo nós temos aqui, ó, eu não mostrei para vocês funcionando lá, mas o código está funcionando, tá? Eu já tinha testado antes. Então, eu digitei número 8 aqui. Ele escreveu aprovado, tá?
Por que ele escreveu aprovado? Porque 8 é maior que 7. Beleza? Conseguiu, Luiz Carlos? Tranquilo. E nós vamos então para a próxima tarefa. E agora eu não vou fazer com vocês, hein? Quero que vocês incrementem isso para mim aí. Então a gente, na mesma linha de raciocínio ali das notas, cria um programa que peça para que o usuário informe o valor de sua nota. Caso a nota informada seja menor que 7, mas simultaneamente maior ou igual a 4, então o imprima ele tem direito de um exame, direito a exame, tá? Então você vai ter que fazer comparação aqui diferente agora, se é maior ou igual a 4, né? Se ele for menor que 7, simultaneamente maior ou igual a 4, e imprima então o direito de exame. Com base no que a gente explicou nas aulas ali sobre os operadores ali, faça então esse código funcionar aí. Se precisar que eu explique para vocês ali, vocês me chamem, tá? Eu vou deixar isso para vocês fazer. Então abra o VS Code de vocês lá com carinho, de novo. Quem não terminou a primeira aí porque não entendeu, me pergunte, me questione aí, que a gente vai fazer junto. A intenção aqui não é complicar vocês, é que vocês aprendam, tá? E não sei se vai dar tempo, né, na verdade, né? Então, exercício 2 ali, criar um programa que peça para que o usuário informe o valor da sua nota. Caso seja menor que 7, mas no mesmo tempo maior ou igual que 4, imprima na tela, ele tem direito a exame, né? Beleza, turma? Tranquilos? Não sei se vai dar tempo de fazer, né? Acho que o horário aqui. Mas tenta aí começar pelo menos. Aqui embaixo nós temos já o código, já rodei o código, né? Coloquei o 5 aqui. E já escreveu uma mensagem na tela para mim que tem direito a exame, tá? Aonde está esse código aí? Não vou mostrar para vocês, senão perde a graça de vocês fazerem aí, né? Tá? A mesma estrutura quase que do exercício anterior, só que vocês têm que acrescentar ali maior ou igual a 4 e imprimir na tela tem direito a exames. Quem está fazendo? Quem está conseguindo fazer? Quem está com dúvida aí, alguma coisa? Como produzir isso aí? Aqui é um pouco de raciocínio, né? Quebrar um pouquinho a cabeça, pensar um pouquinho e colocar o código para dentro do VS Code, usando Python. Tranquilos, tranquilos? Me respondam, peoples. Criar uma variável nota, né? Isso é lógico já, né? Fazer a conversão lá, float, né? Quem conseguiu lá?
Hein? Tô dando sugestão aí na tela, né? Eu acho que por hoje deu, né, turma? Eu queria que vocês terminassem e mandassem pra mim também. Manda lá no mural pra mim. Depois eu vou deixar uma lista de exercícios pra vocês aí pra próxima aula, daí vocês têm que me entregar, tá? Esses exercícios aqui a gente faz junto, tranquilo, né? Tá bom? E agora, qual que é o próximo passo? Finalizamos por aqui então, né, turma? Aquele abraço pra vocês aí, tudo de bom, né? Vocês vão ter intervalo agora. A professora Nicole libera vocês. Ficou alguma dúvida, alguma pendência, alguma coisa que querem me informar, perguntar? Fiquem à vontade agora. Senão a gente se despede aí e ficamos pra próxima aí. Só baixa o chat ali pra mim ver se alguém vai responder ali, por favor. Luiz, manda no mural pra mim, tá? Manda no mural pra mim lá que eu vou dar uma olhada. Tá bom? Manda tudo no mural lá, turma. Tranquilo então? Aquele abraço. Até a próxima, queridos.